Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Nesse primeiro vídeo aqui do perfil, vou estar apresentando para vocês uma ferramenta totalmente gratuita, que é o SketchUp Online. Vou deixar o link nos comentários, tá bom? Com esta ferramenta, você vai ter uma noção melhor de como aproveitar o seu ambiente. Nesse caso, a gente vai estar falando sobre um dormitório, porque muitas vezes as pessoas não têm condição de estar contratando um profissional, um arquiteto, para estar desenvolvendo um projeto mais detalhado, deixando claro que essa dica que eu vou passar para vocês não é um projeto executivo, é mais um estudo preliminar para na hora de que você estiver cotando seus móveis, na hora que você for contratar uma empresa de móveis, e você já passar algo já mais objetivo e ter uma noção melhor do que dá para ser feito. Após vocês clicarem no link do SketchUp, vocês vão precisar logar no aplicativo com uma conta Google, tá? Após fazer esse login, irá abrir essa tela. O primeiro item a ser feito antes de fato a gente começar a modelar é mudar as unidades decimais, a unidade de medidas do aplicativo, tá? Porque por padrão ele vem em conta medida, mas eu gosto de trabalhar sempre em milímetros, tá bom? Aqui o meu já está configurado, mas você vai clicar aqui em milímetros, ok? Fecha a janela e atualiza a página, tá bom? Iremos utilizar esse dormitório como base, ele tem 2,75 por 3,40, sendo que aqui é uma janela, porta do banheiro e acesso ao dormitório. Essa parede maior de 3,44, mas aqui tem esse hall, né, onde a porta abre, que a gente perde esse espaço. Então as medidas mesmo é os 3,40 por 2,75. Voltando aqui para a sua tela de boas-vindas do SketchUp, você clica em Começa a modelar. Pode apagar esse ícone que vem como padrão. Clique na tecla L ou na ferramenta lápis. Aí iremos iniciar o desenho do ambiente, tá bom? Você clica aqui no eixo, irá aparecer essa primeira linha, a gente vai digitar os 3,40. Lembrando que as medidas sempre aparecem aqui no campo inferior direito, ok? Então 3,40, Enter. Você dá um ESC para sair. Agora só recapitulando aqui, a parede que vira tem os 2,75. Você vai novamente na ferramenta lápis ou na tecla L. Quando ficar verdinho é porque a linha está reta, ok? Então você digita os 2,75, vira 3,40, vira os 2,75. Aqui nós temos as paredes, o desenho interno do dormitório, ok? Que seria essa parte de dentro. Agora nós iremos desenhar as paredes. Para desenhar as paredes, você vai clicar na tecla F, você vai ver que o cursor do mouse vai mudar, ok? Você vai clicar uma vez dentro do ambiente e vai arrastar aqui para fora. Quando tiver essas linhas para a parte externa, você vai digitar 150, que é a espessura das paredes, e vai teclar Enter. As plantas de apartamento ou de casa que seja, normalmente vêm com as medidas bem básicas, tá? Então são só as medidas das paredes. Você pode perceber que não tem o espaçamento de corredores, não tem a posição exatamente onde está as portas, tá? Mas essa parede aqui do quarto a gente consegue encontrar, tá bom? Ela tem 2,30 porque é a medida do outro dormitório. E aqui você pode ver também na planta que essa parede está com uma espessura menor do que essa parede externa, porque aqui está sinalizando que é uma parede de drywall. Então a parede de drywall costuma ter mais ou menos 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. Então a medida total dessa parede do quarto é 2,40, tá? Então a gente vai voltar lá para a tela do SketchUp. Agora a gente vai fazer uma marcação, tá bom? A gente pode vir aqui nos três pontinhos, ou aperta a tecla T, ou a gente pode simplesmente clicar aqui na fita métrica. A gente vai clicar uma vez aqui e vamos digitar 2,400, 2,40, ok? Vai voltar para a ferramenta lápis e vamos fazer um risquinho aqui, que é a entrada do quarto, ok? Como temos os 3,44, a gente pode fazer a mesma marcação também no ambiente. Voltando na tecla T da trena, a gente vai digitar os 3,44 e aqui a gente já tem esse hall. A gente pode mudar aqui para o retângulo, ok? Seria aqui, ou a tecla R, a gente seleciona essa ponta e vai até a outra ponta do pontilhado. Voltando aqui para a trena, como é uma parede externa aqui é os 150, aqui é uma parede interna é os 10 e aqui também é uma parede interna que também é os 10. Com a ferramenta linha, a gente vem desenhando novamente essas paredes aqui. Agora com a ferramenta borracha, iremos apagar as linhas internas e também as linhas de marcações do ambiente. Após apagar todas as linhas, iremos ficar com o ambiente montado, que seria exatamente como está aqui na planta. Como eu mencionei para vocês no início do vídeo, esse não é um projeto executivo, é apenas um projeto de estudo,
né, para você ter uma ideia de espaçamento e o que dá para ser feito ou não no seu ambiente. Novamente, com a ferramenta da trena ou a tecla T, iremos fazer as marcações onde irá ficar a cama e o guarda-roupa, o armário. O guarda-roupa, por padrão, com portas de abrir as portas de giro, ele tem no mínimo 60 cm de profundidade, ok? Trena, na planta da construtora já está marcando que aqui ficaria o guarda-roupa mesmo, que é a melhor posição de fato. Então, com a trena nessa parede, a gente clica uma vez e marca os 60 centímetros, como eu mencionei, que é a profundidade do guarda-roupa. Para uma entrada de dormitório, que é a circulação, que seria exatamente esse eixo aqui, ó, entre a parede do outro dormitório e a quina, o começo do guarda-roupa, precisa ter no mínimo 80 centímetros. Então, a gente vai clicar nessa parede e vai digitar os 80 centímetros, 800 milímetros. Por que precisa ter 80 centímetros nessa área? Porque a área, se futuramente você precisar tirar a cama daqui, trocar a cama, você consegue ter uma boa movimentação, ok? Menor do que esse espaçamento já dificulta a passagem. Agora iremos fazer as marcações das mesas de cabeceira, espaço da cama e também essa área aqui de circulação. Essa área esquerda, olhando nessa posição, normalmente não é uma área de grande circulação, então eu sempre deixo a cama um pouquinho mais próximo à janela, né? Mesmo que aqui tenha uma entrada de banheiro, porque você não vai passar aqui toda hora e isso favorece você ter um espaço de guarda-roupa um pouco maior. Então, mais ou menos aqui, eu gosto de deixar 45 centímetros, tá? Se a gente estiver trabalhando com uma cama de casal, a cama de casal ela tem 1,38, mas eu deixo 1,45, que você tem um espaço melhor aí para cair a coxa, né? O edredom nas laterais da cama. Então aqui tem mais 1,45. Aqui, se você for colocar um painel cabeceira, ele tem mais ou menos uns 4 centímetros, 40 milímetros, ok? As mesas de cabeceira também tem 40 centímetros de profundidade, ou seja, 400 milímetros. E a cama de casal tem 1,88, que seria exatamente essa marcação aqui. Vamos pegar a ferramenta retângulo, a gente vai segurar aqui no guarda-roupa, ó, onde a gente desenhou, clicar, temos a marcação do guarda-roupa. Aqui nós temos a mesa de cabeceira, ok? E aqui nós temos a cama. Você pode estar apagando essas linhas aqui para não te confundir, tá? E aqui a gente sobrou esse espaço, que aí a gente consegue virar o guarda-roupa em L. Aqui no guarda-roupa nós temos duas opções de configurações, tá? Se você gostaria de ter aquele cabide, né, o canto close que a gente chama, o cabide virando em L, esse guarda-roupa ele precisaria ter 60 centímetros de profundidade. Mas tem gente que não gosta porque se sente muito encaixotado aqui na lateral da cama, entendeu? Com a ferramenta retângulo, novamente você vem e faz a marcação, ó. Só que aí você também perde a mesa de cabeceira desse lado. Ou você pode também estar dividindo esse L aqui ao meio, ok? Porque aí você vai ter essa porta de encontro com a outra porta, que ficaria mais ou menos aqui nessa proporção, né? Com o cabideiro aqui virando em L, e aqui você configuraria o interno da forma que for mais apropriada para você. Dessa forma a gente conseguiria ter a mesa de cabeceira também um pouco menor aqui, com os mesmos 40 centímetros de profundidade, ó. Então ficaria 40 centímetros aqui e os 60 do guarda-roupa. E os 60, opa, e aqui os 60 do guarda-roupa. O armário ficaria com esse pequeno degrau, ok? Aí você apaga, você pode desenhar aqui, ó, porque aqui é o guarda-roupa, né? E apagar essa linha aqui, que seria a cabeceira. Toda essa parte aqui seria a cabeceira, ok? Então a gente tem essa primeira configuração aqui de layout, tá? Para você ter noção de espaço. Aqui daria para fazer algum móvel? Daria, mas com uma profundidade bem menor, por exemplo, com uns 20 centímetros, 25 centímetros de profundidade no máximo, tá? Talvez uma sapateira com os calçados de lado, daria para fazer também. Pessoal, como eu mencionei no começo do vídeo, isso aqui é apenas um estudo, tá bom? Inicial, apenas para você ter uma noção melhor de aproveitamento do seu espaço, ok? Não é um projeto executivo, deixando bem claro, mas de certa forma facilita muito, né? Às vezes você só olhando em planta, você não consegue ter ideias, né, do que como aproveitar melhor o seu ambiente, ok? Pessoal, lembrando aqui também que é apenas uma planta baixa, tá? Se uma planta de elevação a gente teria uma noção melhor de aproveitamento da parte superior. Tem gente que gosta do armário maleiro passando aqui por cima da cama, mas nessa planta aqui eu já não indicaria, porque a gente tem a janela, teria que parar antes, visualmente não ficaria legal, tá?
A não ser que você colocasse uma cortina aqui, tá? E parasse o maleiro também um pouquinho antes. Então disfarçaria melhor esse começo aqui. Então daria para aproveitar também um pouco na parte superior, utilizando esse aéreo, esse maleiro. No próximo vídeo estarei ensinando você a como transformar esse desenho em 2D em uma elevação 3D e ter uma noção melhor de como ficaria o aproveitamento no seu ambiente.